Olá, aqui Sérgio Mendes para mais um RIC Rural Podcast, hoje com Gustavo Lemes, CEO da Vitalize. Olá, Gustavo, bom dia, tudo bem? Obrigado, viu, por estar aqui com a gente e aceitar o nosso convite para falar de um assunto bem bacana, sustentabilidade, soluções aí ambientais para o agro do Paraná, do Brasil. Muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Obrigado você, Sérgio. Obrigado pela oportunidade aí de estar vindo aqui bater esse papo com você, né? Conversar um pouquinho sobre essas novas tendências aí que crescem muito aqui no Brasil e também fora, né? Sobre a sustentabilidade no agro, né? Como é que a gente faz isso acontecer, né? Pois é, eu até vou dar uma abertura aqui para posicionar bem o nosso telespectador e ouvinte também. Nos últimos anos, a sustentabilidade tem se tornado um tema central nas discussões globais, especialmente em relação à produção e consumo responsável, né? Com a crescente preocupação sobre as mudanças climáticas e os impactos ambientais da indústria alimentícia, soluções inovadoras estão surgindo para suavizar esses efeitos. A busca por alternativas sustentáveis não é apenas uma tendência, na verdade, ela é uma exigência, uma necessidade urgente. Nesse contexto, a Vitalizem, essa empresa que o Gustavo é CEO, se destaca ao desenvolver uma bandeja biocompostável que contribui para uma cadeia de produção mais biológica. E a Vitalizem, gente, esteve presente na AgriNext Conferência 2024, realizada nos últimos dias 13 e 14 de novembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, um evento de renome internacional que é reconhecido como um ponto de encontro de líderes inovadores e especialistas em tecnologias agrícolas, com foco em soluções sustentáveis e práticas de agricultura avançada, quando a Vitalizem ganhou o prêmio de melhor inovação em produto agropecuário de 2024, nesse importante evento, que eu repito, AgriNext Conference deste ano. Só para reforçar, a Vitalizem é paranaense. Olá, Gustavo, então vamos lá. Queria que você me falasse como é que você se inspirou essa criação dessa bandeja biocompostável da Vitalizem e quais foram os principais desafios que você encontrou no desenvolvimento desse produto. Claro, Sérgio. Então, acho que tudo iniciou igual você mesmo comentou. Hoje a sustentabilidade ela acaba sendo uma exigência para alguns, né, e não um esforço conjunto de todos, né? Então, é realmente um problema que a gente enxerga nessa situação. E alguns anos atrás, eu estando em um viveiro, eu acabei vendo as pilhas e pilhas de bandejas plásticas descartáveis, né, sendo jogadas, sendo deixadas de lado. Muitas vezes as cooperativas elas também acabam não coletando, porque é um material que ele também não agrega valor à cadeia de reciclagem, né? E acabamos a partir daí desenvolvendo a bandeja, né, onde é um produto simples, um produto que todos podem utilizar, sendo da menor fazenda ou até a maior, a mais tecnológica fazenda, todos podem estar utilizando esse produto, né? Então acredito que o grande desafio veio aí, veio fazer uma tecnologia que se adapte tanto para o pequeno produtor que a gente tem aqui no Brasil, né? Tanto ao grande produtor aí, como a gente vê essas grandes produções em estufas de vidro, LEDs, que a gente vê lá na Europa, na Holanda, por exemplo, né? Então, adaptar o mesmo produto para esses dois públicos diferentes, né? Com o mesmo objetivo, que é a sustentabilidade, é ter ali uma pegada ambiental muito menor do que a gente tem hoje. Eu acredito que esse foi o maior desafio até hoje, né? Então, eu estive na Holanda e fiz reportagem, inclusive, lá em algumas dessas estufas, né? E, de fato, lá a produção é de grandíssima escala, né? Não só na horizontal, mas também na vertical. A gente tem grandes produtores lá, até porque a Holanda é pequena, então precisa otimizar muito seus espaços de produção. E essa bandeja é composta de que material? Ela é somente para você acomodar a mudinha? Como é que é o circuito dela todo? Não, perfeito, Sérgio. Então, a bandeja hoje ela é composta de material orgânico e bioativos, né?
A gente também desenvolveu um produto de nanopartículas de carbono, onde a gente pode adicionar também a bandeja, né, tornando ela mais eficiente ainda. Então, o processo de utilização da bandeja, como é que é? O produtor ou viverista vai colocar o substrato, vai estar semeando a bandeja, vai estar cultivando a muda, né? A diferença começa aí, tá? Então, ele vai utilizar até 70% menos água na produção dessa muda, com essa bandeja, e até 70% menos fertilizantes, tá? Por quê? A bandeja ela atua como vamos dizer assim, um banco, né? Então ela guarda aquilo que é utilizado na muda. Diferentemente do plástico, o plástico acaba lixiviando tudo, né? A bandeja ela vai estar retendo esse fertilizante, o material que é utilizado ali nela, e vai estar liberando gradualmente a planta através do enraizamento, né? Então a diferença já começa dentro da estufa, né? No transplante, tá? Quando tá indo para o campo, por exemplo, a nossa bandeja ela consegue antecipar esse ciclo, né? Então, como não o produtor não precisa mais esperar a raiz desenvolver o torrão dentro da bandeja para conseguir tirar a muda de dentro da bandeja, na nossa é simplesmente cortar a célula e plantar diretamente, a gente consegue antecipar em até 15% esse processo, esse ciclo, né? Consegue deixar ele mais rápido, tá? Também a questão do estresse, tanto gerado por calor, né, por diferenças climáticas, por exemplo, tanto pelo transplante, tá, pelo choque de raízes. Então, isso é muito comum acontecer na agricultura. A gente tem uma perca hoje utilizando bandejas plásticas de cerca de 10% ali do total de mudas. E na nossa bandeja a gente quase não tem perca ali, justamente porque não tem nenhum estresse no enraizamento da planta. Tá? Então, transplantando a bandeja, né, a muda com a bandeja, tanto para hidroponia, tanto quanto para o solo, diversos sistemas aí hidropônicos, né, tanto na areia, no sistema NFT, nos sistemas dos holandeses lá que você viu, que são grandes piscinas, assim, que eles vão colocando em placas, tudo funciona, tá? E esse produto, ele se adapta a cada tipo de ciclo, né? E agora, essa bandeja, ela é reaproveitada? Não, porque ela vai junto já com composição da produção da planta, né? Exatamente. Ela vai ser consumida pela raiz da planta, né? Então ela vai ser compostável, né? Ela vai se compostar e a planta vai estar se alimentando da própria bandeja aí durante o ciclo inteiro dela, né? Então, Tá. E o que que essa tua bandeja hoje ela está basicamente sendo utilizada por viveristas, né? Por pessoas também que trabalham com não, olerícolas, né? hortaliças, né? Isso. Jornalistas, né? E quais são os testemunhos dele? O que já dá para você falar de ganhos, de vantagens que o produtor que está utilizando a bandeja já tem percebido? Claro, então, assim, vamos pegar por regiões, né? Hoje a gente atende produtores e viveiros em todas as regiões do Brasil, né? Então, se a gente pega a região Nordeste, por conta do calor lá, né, é muito difícil a produção em bandejas plásticas, porque elas são pretas, então esquenta muito, acaba queimando a raiz e acaba não desenvolvendo a produção, né? A gente tem aí testemunhos de diversos produtores que antes não conseguiam produzir coentro, uma região que é produzida muito coentro, e hoje estão conseguindo produzir, né? Então, em relação ao quê? Em relação às vezes o produtor ele tem uma estufa que ela é baixa, então esquenta muito, né? Às vezes ele não tem estufa, também acaba esquentando muito. Então, assim, igual eu falei lá no início da nossa conversa, como é que você pega uma tecnologia e consegue adaptar para esse produtor que às vezes nem estufa tem e tem um problema ali com climatização muito, muito alto, para o produtor que tem uma estufa ali com tudo controlado e ainda assim vai conseguir ter um ganho, né? Então, aqui mais para o sul, a gente conseguiu reduzir o cultivo de rúcula, por exemplo, né? De 26, 28 dias para 22 dias, né? Então, antes, o que era transplantado com
6 a 8 dias, a gente está transplantando com 4 dias de muda, de semeio, né? Então, é semeado, 4 dias depois é transplantado. A alface, por exemplo, a alface sempre foi transplantada a cerca ali de 20, 25 dias, tá? Tanto para o solo, tanto quanto o sistema NFT. Na nossa bandeja, a gente tá, o nossos clientes, né, estão conseguindo transplantar a partir de 13 a 15 dias, tá? Para esses sistemas. Então, por quê? Porque justamente ele não vai ter estresse, ele não vai machucar essa planta, né? E ele vai conseguir manter o ciclo dele ali sem ter bancada parada, sem ter tanto tempo assim de bancada dentro dos viveiros, que hoje é um dos maiores custos, né? Porque você não consegue mexer, você tem que esperar a planta desenvolver, né? Então, esses são alguns dos relatos que a gente está tendo aí em diversas regiões do Brasil hoje, tá? Gustavo, e como é que ela é fabricada, hein? Como é que você dá o formato a essas bandejas? Ah, E perfeito, como é Sérgio. que é o formato? É tipo uma caixinha de uma bandejinha de ovo, mais ou menos assim? Então, hoje a gente conseguiu adaptar uma máquina que era utilizada para produzir bandejas de ovos, tá? Para produzir essa nossa bandeja. Então, o que a gente fez, a gente alterou ali basicamente um processo inteiro de uma indústria para conseguir estar produzindo essa bandeja. E a bandeja ela tem esse aspecto até enrugado de um lado e liso de outro, porque o molde ele só tem um lado, tá? Então ele não é moldado pelos dois lados. O molde ele só tem um lado e é feito por um processo chamado produção por polpa moldada, tá? Então esse é o processo que a gente utiliza hoje. A gente consegue tá tendo uma grande escala em cima desse processo. É, também por conta o processo industrial hoje ele é 100% sustentável também. Então toda a energia que a gente que é utilizada na fábrica, né, é gerada por painéis solares e por pequenas usinas hidrelétricas também, tá? Então a água, a mesma coisa, a gente não utiliza água em nenhum material virgem, é tudo a gente tenta encaixar dentro de um de um ecossistema ecológico assim para também não ter um produto sustentável, mas a nossa produção acaba prejudicando o meio ambiente, né? Então, hoje 100% da nossa produção ela é ecologicamente correta também, tá? Vocês ficam em Curitiba? A gente fica em Curitiba. Tá. É uma startup a Vitalizen. Eu sempre digo assim, a gente tem o coração de uma startup, mas a nossa estrutura não é de uma startup, né? Porque você mexe com indústria, mexe com molde, então você mexe com diversas coisas, mas eu acredito que o espírito da Vitalizen, ele tem esse espírito novo, né? Esse espírito de inovação que a gente gosta bastante de trazer pro produtor rural, né? Mostrar para ele que a sustentabilidade e inovação não precisa ser algo caro, né, de ser adquirido. Pois é, você falou em sustentabilidade há pouco, né? Falou dessa preocupação ambiental, né? E a Vitalizen está nessa vertente aí, e a grande discussão do momento é a produção de alimentos de forma sustentável, de uma forma, né, com menos impacto à natureza possível, às suas questões ambientais. Como é que você vê essa tendência? Como é que você vê a promoção dessas práticas mais sustentáveis na indústria alimentícia, Gustavo? Ah, perfeito, Sérgio. Acho que estando lá no evento, eu consegui ter uma visão bem abrangente justamente desse tema, né? Que é o quê? Hoje, a agricultura, se for somente sustentável, né, não tem a adoção, né? Se for somente sustentável, pode ter a adoção, né? Mas generalizando e globalizando esse argumento, por exemplo, igual a gente estava comentando, os holandeses, se for sustentável, pô, eles vão até abrir o olho para isso, vão querer ver e tudo mais. Só que se eles forem perder o resultado por conta da área deles, que é muito pequena já, e eles precisam ter um resultado muito alto, eles não vão aderir, né? Então, tem muito também essa discussão, né? Estando lá agora em Dubai, eu ouvi muito isso. Então,
tem muito essa discussão que é o quê? As empresas procurando ser sustentáveis, serem inovadoras, né? Trazerem resultados com essa sustentabilidade e não somente um benefício, né? Que seria ser sustentável, por exemplo. E a questão do valor disso, né? Então, foram os 3 pontos mais citados durante todo o evento. Acredito que hoje isso é muito citado no mundo inteiro. Então, em relação justamente a isso, pô, vai ser mais caro para eu ser sustentável, por exemplo? Se eu for sustentável, o que eu ganho também? Né? Sempre visando esse outro lado, né? Então, eu acredito que é um ponto muito importante, porque a gente também, a cada ano, a gente tem que produzir mais, né? Então, a gente também não pode esquecer o lado do resultado, a gente também não pode esquecer o lado do preço, né? Então, se aumenta o preço de produção, aumenta o preço do produto no mercado final. Então, tudo se conversa, né? Eu acredito que nosso trabalho, né, antes da porteira ali, quem entrega esses insumos ao produtor é justamente ter esses desafios na cabeça, né, sabendo que o nosso trabalho aí, ele pode acabar refletindo diretamente lá no consumidor final também, né? E como é que você falou aí em redução de desperdícios, né? Porque se a planta ela tem um melhor desenvolvimento na bandeja da Vitalizen com relação à bandeja plástica, ele está reduzindo o desperdício. E essa é uma das maiores buscas do produtor moderno, é reduzir desperdício e ter maior produtividade, né? A bandeja consegue, ela, em termos da comercialização, ela consegue fazer essa equação e dar um ganho ao produtor, mesmo investindo nessa tecnologia? Sim, hoje a nossa tecnologia, Sérgio, ela acaba sendo um preço, ao mesmo preço que uma bandeja plástica, tá? Então ela não tem acréscimo de valor também. Por isso a gente tem uma entrada muito grande nos mercados externos também, né? Então, hoje a nossa tecnologia ela entrega mais, ela reduz custos e basicamente custa a mesma coisa, né? Porque esse é o nosso objetivo, é estar entregando o produto para todo mundo, né? E não nichando para quem pode e para quem não pode ter, né? Então, a gente hoje, por ter essa produção também 100% sustentável, a gente consegue ter esse volume para conseguir chegar nesse custo e nesse preço final ali diretamente ao produtor, tá? E me conta do prêmio lá em Dubai. Esse é um marco Perfeito. importante para Vitalizen, né? Isso. Vitalizen. E como é que isso impactou a visão da empresa e daí pertence planos futuros, novos produtos? Como é que está esse pós-prêmio? Ah, claro, foi um momento bem gratificante, igual eu estava comentando com você. Então, é bem legal ter esse reconhecimento também, né? Por estar desenvolvendo essa tecnologia, estar ajudando os produtores, né? Quando eu voltei também mandei um agradecimento a todos os nossos clientes, né? Porque sem cliente a gente também não teria conseguido esse prêmio aí, seria um projeto que estaria dentro de gaveta, né? Então, eles utilizando, eles nos trazendo esses feedbacks, né? Esses relatos, aí a gente conseguiu estar concorrendo e conseguiu estar ganhando esse prêmio, né? E esse pós-feira está sendo muito importante para a gente. Então a gente está vendo um interesse global hoje nessas bandejas, tá? Justamente porque o mundo inteiro hoje usa plástico em bandejas para a produção de mudas. Então, não é só no Brasil, tá? É o mundo inteiro, o mundo inteiro usa e a gente tem muito problemas, por exemplo, na Índia, que é um dos maiores produtores do mundo hoje. Para você ter uma ideia, Sérgio, 60% da população indiana é produtor rural. Então, isso aí dá mais ou menos 900 milhões de pessoas, né? Para a gente ter uma base aí. Só para dar uma situalizada também no quem está nos ouvindo, né? Espaços pequeníssimos, né? Então, por isso, a otimização da produção nesses pequenos espaços, assim como a China também, são pequenas propriedades, né? Muito pequenas, pequeníssimas, quase um quarteirão, que já é uma grande coisa. Na Índia também, né? Então, você fala de 900 milhões de produtores,
praticamente desses tipos de produtos de necessidades básicas que exigem pequenos espaços. Quanto eles utilizarem a bandeja, aí você não vai ter como vender para todo mundo, hein, cara? Tem que tentar, né? Um problema bom, né? Pois é, acaba sendo um problema bom aí. Mas a gente vê esses problemas acontecendo no mundo inteiro, né? E vê uma exigência dos próprios governos em mudar isso, né? Porque o consumo de. Porque se a gente for pensar, mais de 90% de tudo que a gente consome, por exemplo, dentro de um país, ele é fabricado por muda, né? Ele é produzido através de mudas, né? Então, a gente sempre tem que pensar assim, pô, se eu estou consumindo um alface, pô, veio de uma bandeja. Se eu estou consumindo qualquer produto que esteja dentro do mercado, né? Ele vai estar vindo através de uma muda, com certeza. Então, esse é um problema muito grave hoje no Brasil, até por conta, assim, de alguns dados, né? Então, hoje no Brasil, a gente tem aí uma deficiência em coleta seletiva, né? Foi assim que eu cheguei também no viveiro. Eu trabalhava com projetos de coleta seletiva, né? Então, a gente tem um grave problema com isso, que é o quê? 70% hoje da nossa população que vive em zonas rurais não tem a coleta seletiva, né? Eles não têm acesso a isso. Então, o que ele faz com o lixo dele? O que ele faz com esses resíduos, por exemplo? Ele não tem o que fazer. E essa mesma pesquisa mostra para gente que 60% desses resíduos são queimados, né? Então, aí no meio a gente tem muita bandeja, né? Tem muito plástico, tem muitos produtos aí, né? Mas não é uma situação só do Brasil, também é uma situação do mundo, né? Então, na Holanda acontece coisas parecidas, né? Mas tem lugares específicos para serem queimados, por exemplo. Gustavo, você encontra resistência em produtores na mudança do que ele vem utilizando de plástico para da tua bandeja, e por quê? Sempre existe, eu acho que mais por questão cultural mesmo, né? Hoje você tem que pensar assim, pô, o produtor ele comprou o, no mesmo lugar o mesmo produto por 50, 60 anos seguidos, né? No Brasil. Fora do Brasil, foi mais tempo, né? Do mesmo jeito. Então é a mesma coisa assim, Sérgio. É a mesma coisa eu e você ir todo dia na mesma panificadora, tomar o mesmo café com o mesmo pão e comprar do mesmo atendente por 50 anos seguidos. Passa 50 anos, chega um jovem, né, para você e fala assim: não, esse pão aí troca por esse aqui, que esse aqui é melhor, esse aqui vai te deixar mais saudável, esse aqui vai te trazer mais qualidade de vida. Então, hoje a gente enxerga bastante barreira, muito mais em relação à cultura, né? Realmente, às vezes é uma coisa cultural. Ah, eu sempre fiz assim, meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, então hoje eu continuo fazendo assim, né? Então, às vezes, essas situações a gente até tem um setor interno que sempre está bem junto ao produtor, porque a gente já teve muitas situações da gente, não, então faz um teste, aí não tem aquela vontade tão grande assim para fazer o teste, então às vezes acaba ali, sabe que é diferente, sabe que é um produto ali diferente, né? Então precisa menos água, precisa menos fertilizante, tudo mais. E essa barreira cultural hoje acredito que é a mais difícil aí de ser quebrada, mas com o tempo a gente vai conseguindo aí amaciá-la, né? Vamos dizer assim. Então, inclusive, nós estamos passando por um momento agora de uma transição, né, de uma modernização e de uma mudança de direção no campo, né? O jovem está assumindo de uma certa forma tímida, mas ainda ele está retornando ao campo, justamente pela tecnologia que está sendo aí entregue, né, para a produção de alimentos.
E essa mudança de mentalidade vai ajudar, porque a gente faz reportagens pelo RIC Rural, e você vê, já fui testemunha, inclusive, de produtor falar, ou veio o filho lá, um estudante até de alguma ciência agrária, né, agronomia veterinária, ou zootecnia, enfim, qualquer uma dessas, e dar uma sugestão para o pai em cima do assunto que a gente estava abordando ali, e aí o pai fala, vai, faz 30 anos que o pai faz isso, não vai mudar agora, você vem aí com esses conceitos da faculdade, vamos com calma, né? Aí o que acontece? O jovem sai da propriedade, né? E na época ia ser comerciante de alguma empresa de insumo, né? Ia ser um representante comercial e não trabalhar no seu negócio lá com o pai. Isso mudou, isso está mudando com essa tecnologia. E de repente você vai ter aí um público, né, daqui para frente mais acessível, mais receptivo a essas mudanças, a essas quebras de paradigmas aí, que é muito bacana. Aí traz um conforto e uma segurança para nós consumidores também, né? Claro, com certeza. Eu acho que hoje essa inovação ela vem para melhorar, né? E não para para danificar, né? E também foi um assunto muito abordado lá durante a feira, né? Então a gente acabou ganhando esse prêmio. Por quê, Sérgio? Porque assim, a gente chegou na feira e os próprios pessoas lá da feira falaram quando, né, a gente tava lá no palco, tudo mais. Fala assim, ó, hoje a gente vê todo tipo de tecnologia. Então, se você quer um LED que vai fazer tua planta crescer e tal, não sei o quê, uma estufa de vidro que tem sensor e placas solares e sistemas de produção, a gente vê, a gente encontra isso. Só que é muito caro. Então, um grande problema também hoje dessa inovação na agricultura é isso, o desenvolvimento desses produtos que eles não atendem à demanda de todos os produtores, né? Atendem ali de um público bem nichado, né? Então, eu tava até no palco lá conversando, fui chamado para dar uma palestra lá também, e do meu lado tava o ex-CFO da Singenta, então grandes nomes assim do mercado, sabe, internacional também de produção. E a gente começou a debater um assunto muito interessante, que é justamente isso. É justamente o quê? Pô, igual a gente estava conversando, o holandês hoje, ele tem o auxílio de crédito para ir lá e montar uma estufa de 3 andares, com uma produção vertical, com LEDs em todos os lugares e tudo mais. Ele consegue fazer isso. Com Agora, juros de 2% com juros de 2% ao ano e com 15 anos de carência. não, é uma coisa assim, né? Aí a gente E a já gente muda um consegue, pouco. ainda ser competitivo com esses caras. Exatamente, exatamente. Então, pô, quanto custa? Daí o pessoal lá foi apresentar o valor e tudo mais. Pô, o projeto assim médio e tal, para você ter legalzinho, para te dar um retorno, 1,5 milhão de dólares, por exemplo. Então, não é algo barato ser feito, né? 1,5 milhão hoje de dólares é um valor bem alto, né? E até daí, quando eu fui falar, eu falei assim, ó, eu acho muito legal toda essa tecnologia, né? A gente acha muito legal, até o pessoal que estava junto comigo começou a falar isso também. Mas a gente tem que pensar onde? A gente tem que pensar no Brasil, por exemplo, na Índia, no aqui mesmo, em Oman, que é uma região ali do lado produtor, assim, sabe, bem forte também, na China. Pensar nesses lugares, por quê? Hoje a China produz 56% do total do volume de alface, por exemplo. E não são produtos que podem ser exportados, por exemplo. Você não pode exportar uma alface, por exemplo. Você tem que consumir dentro do próprio país, né? Então, aqui no Brasil, a gente passa por uma situação muito difícil em relação a isso, que é o quê? É justamente isso, né? Então, se a gente vê um produtor de hortaliça, se a gente compra uma alface hoje no mercado, 2, 3 dias dentro da geladeira, ainda dá certo, né? Agora passou 4, 5 dias, já não dá mais. Como que um produtor desse
dá crédito, dá garantia para conseguir esse crédito, né? Então, ele, pela volatilidade do produto dele também, né? É um produto muito perecível, ele não consegue. Então, ele patina muito para começar a crescer, né? Tanto é que você vê, por exemplo, a diferença hoje da nossa produção aqui dentro do Brasil, por exemplo, para uma produção na Europa, né, de hortaliça, vamos falar sempre do hortaliça, é gritante a diferença, né? Hoje, uma região da Espanha é uma província chamada Almeria, tá? São 30, só em um pedaço dessa província são 35 mil hectares de estufa cobertos assim, ó, com uma tecnologia imensa, né? Ótima, linda e tudo mais. Então, a gente, né, hoje não só no Brasil, mas também fora do Brasil é muito visto essa questão, né? Igual a gente estava conversando antes, como é que a gente faz a tecnologia trazer resultado, mas ser acessível para todo mundo conseguir ter ela para conseguir utilizar, entendeu? O Salvi, a gente tem acompanhado, você deve ter sido testemunha nesse evento lá de Dubai, que a sustentabilidade é um esforço coletivo, né? Vocês buscam parceiros para isso? Tem algum braço sendo estendido para trazer parcerias com outras empresas e organizações, ou ainda a Vitalizem vai conduzir seu próprio negócio em voo solo? Não, a gente abre bastante parcerias até. A gente acredita que isso, igual você falou, tem que ser um objetivo coletivo de todos, né? E não a exigência de alguns. Então, a gente tem sim algumas parcerias em andamento, né? Justamente para a mudança desses produtos hoje que a gente acaba consumindo, que é o plástico, que é um problema hoje global, né? Tanto em produtos, tanto quanto também na alimentação final. Então, também alertar o nosso consumidor lá no mercado, que esse produto da Vitalizem, ele não tem nenhum plástico, né? Perto dele não foi queimado nenhum plástico, por exemplo. E também não foi utilizado plástico nenhum durante a sua produção. Hoje a gente vê que a consciência alimentar e a segurança alimentar é muito cobrada, né, pelos consumidores. Então a gente também quer entregar isso para eles, porque hoje assim, acho que é difícil, às vezes eu acho difícil de explicar o que eu faço, né? Às vezes eu vou aqui, tô aqui em Curitiba, às vezes chega um colega que não é do meio agro, e eu explico, não, eu vendo bandeja para muda, mas o que que é muda? Não, muda muda, cara, né? Tá ali, pô, mas vende e muda isso aí, então. Isso é uma coisa que realmente acontece hoje dentro de cidades. Aqui, Curitiba é uma cidade grande, né? Acontece bastante, né? Então, acho que É. ter Tá esse certo, alerta, tá né? certo. Tá certo que o urbano não tem obrigação nenhuma de saber tecnologia empregada na produção de alimentos, mas existe muita desinformação, muita ignorância no sentido de desconhecimento, né? Por Sim, parte de como é feito, como é que ele come, no nosso caso, referendo ao nosso papo aqui, uma verdura, né? Como é que faz? Mas e ele acaba comendo uma verdura produzida numa bandeja biocompostável, né? Que é tudo que ele defende de sustentabilidade, porque ele escuta de tudo quanto é lado esse tipo de assunto e ele acha bonito e defende, né? Alguns vão buscar entender mais, mas e daí sai de lá falando mal do agro, né? Falando mal do agro, falando mal do produtor, falando mal da produção de alimentos por desconhecimento, né? E essa é uma missão nossa que é dessa transformar um pouco a comunicação mais técnica para uma comunicação mais popular, né? Mais pop, para poder quebrar um pouco a barreira de o agro é ruim, né? O agro é poluidor, é envenenador. Então a gente principalmente esse tipo de conversa que a gente está tendo, mostrar que existem aí muitas ações, né, que o urbano não conhece
e que ele precisa conhecer para poder falar do agro, ou bem ou mal, né? Então a gente dentro dessa linha, o que você considera os principais desafios que as empresas sustentáveis enfrentam atualmente no Brasil e no mundo, já que você conversou com tanta gente lá em Dubai, você pode falar do que você ouviu deles lá, né? E aqui do Brasil, o que é o desafio maior, hein, Gustavo? Hoje, assim, globalizando novamente, acho que é a questão cultural, sabe? Essa questão cultural, por exemplo, é muito difícil. De entrar ali no meio e mostrar essa inovação, por exemplo, igual eu falei lá no início, trazer a sustentabilidade não como argumento para o produtor, né? Mas trazer, por exemplo, o resultado que traz essa sustentabilidade como um benefício de estar utilizando aquele produto, né? Eu acredito que esse é o principal desafio hoje das empresas também, conseguir desenvolver isso, né? Porque não é alguma coisa fácil de ser feita. Então, hoje analisando tendo essa perspectiva maior também de mercado, é muito comentado isso, sabe, Sérgio? Acaba sendo bem difícil e também em relação assim, hoje na Holanda, vamos pegar a Holanda como exemplo, que é o principal polo ali produtivo de hortaliças, né? Eles têm muito incentivo governamental para isso, tá? Então, também falta no Brasil, nesses outros países como Índia, uma visão um pouco mais sensata sobre isso, né? Uma visão um pouco mais de perto, igual você falou ali. Olhar o que realmente o produtor está fazendo, né? E ajudar ele. Eu acho que esse auxílio com o produtor é muito importante, né? Porque você vê, por exemplo, na Holanda não tem produção de grãos igual tem no Brasil, tá? É muito pouco, tem, mas assim, é muito pequena. Então, se a gente for olhar a uma das principais fontes de economia da Holanda é alface, é verdura, é tomate, é flor, é esse tipo de coisa, né? Mas o governo, o que ele fez lá? Ele implementou diversas metas junto com os produtores, por exemplo, para eles alcançarem. Por exemplo, a redução de químicos, redução de vários materiais, só que ele não só deu a meta, cruzou os braços e ficou, agora se vire para alcançar essa meta aqui, que senão, se você não alcançar, pô, a gente vai acabar tendo um problema aí para frente. Não, ele estava junto com o produtor, né? Ele estava ali auxiliando, conseguindo tecnologias novas, pegando estudantes, por exemplo, e investindo nesses estudantes para também trazerem essas inovações. A gente tem lá na Holanda um investimento muito alto do governo com estudantes jovens nessas fazendas, tá? Então, estudantes desde 14, 15 anos, 16 anos, até né, maiores de idade, eles estão trabalhando dentro das estufas, né? Então, lá hoje, e isso quando eu fui para lá, a gente teve lá esse ano, é uma ideia que eu quero trazer muito para o Brasil, sabe? De ter esse respeito pelo produtor. Porque, querendo ou não, é quem está alimentando a gente, né? De ter essa visão que eu vi lá na Holanda, que lá existe, por exemplo. Que lá na Holanda, o produtor rural, por exemplo, vamos pegar o produtor de hortaliças, né? Hoje a gente vai no mercado, a gente não sabe quem produziu o alface que a gente está comendo. A gente não sabe de onde que veio, a gente não sabe nada disso. Lá não. Lá eles têm esse incentivo ao produtor, ao reconhecimento do produtor. Entende? Por quê? Porque eu acho que nada é mais importante do que a nossa alimentação, né? Aqui no Brasil tem uma política de rastreabilidade que já está implementada, principalmente aqui no Paraná, que você tem lá no selinho daquelas bandejas, né? As bandejas que dos alimentos mais selecionados, você sabe de qual produtor, mas aquele tomate que está lá
na, na bandeja, né? Como é que chama? Nas gôndolas, né? Na gôndola. Lá você, pepino, tomate, pimentão, não tem, né? Não tem, assim, um lugar onde você pode botar teu celular, buscar um QR Code de informações. Mas ainda há um engatinhamento nisso e é necessário, de fato, como você falou, porque você cria até uma responsabilidade do produtor na entrega de um produto de qualidade, porque o nome dele está lá sendo, né, indicado e exposto para o consumidor. Se o consumidor pegar alguma coisa e desse produtor não vou pegar mais, porque ele não me satisfez da última vez. Então, é uma forma de se policiar e não tem como fugir disso, porque afinal nós estamos consumindo alimentos e alimentos é vida, né, Gustavo? Mas que legal, viu? Eu acho que a gente foi muito bacana o nosso papo aqui, já estamos com o nosso horário já estourando aqui. Eu quero agradecer ao Gustavo Lemes, fundador e CEO da Vitalizem. A Vitalizem ganhou o prêmio de melhor inovação em produtos agropecuários de 2024 na AgriNext Conference deste ano em Dubai. Uma empresa paranaense, precisamos divulgar mais isso, viu, Gustavo? E falar mais desse importante prêmio, porque quando o assunto é sustentabilidade, os radares, né, e os focos voltam todos para esse tipo de produção de alimento de forma consciente, de forma ambientalmente correto, e é o que a gente espera, né, de produtores. Eu tenho feito várias reportagens aí e tenho me surpreendido, principalmente nessa área de hortifruti, a preocupação do produtor, inclusive produtores com on-farm, né, fazendo seus produtos biológicos dentro de Sim. pequenos espaços de terra para utilizar nas suas estufas e nas suas produções de olerícolas, né, Sim. enfim, esses produtos que a gente consome. E, Muito legal, viu? Quer falar alguma e coisa? Fique à vontade. detalhe, Sérgio, a gente era a única empresa brasileira lá, tá? A gente foi a única empresa brasileira também, os únicos brasileiros que estavam lá, né? Tanto Que participando bacana, da feira, tanto que foram chamados, né? Tanto quanto ganhadores do prêmio, tá? Então, um detalhe que importante que a legal. gente tá tentando representar o Brasil lá fora da melhor forma possível aí, para todo mundo, E tá? o Paraná, né? Essas bandejas Com certeza, com certeza. biocompostáveis aí, realmente uma inovação, uma revolução dentro da produção, porque o plástico que gera dentro de uma estufa é muito grande, né? A partir já da forma como ela é coberta, né? Na Exatamente. Holanda a gente vê vidro, né? Aqui você vê muito plástico. Mas é isso, Gustavo, muito obrigado, viu? Foi um prazer muito grande falar com você trazendo essas informações importantes aí, quando tiver novidades. Ah, tem algum produto novo sendo desenvolvido? Não. Tem sim, tem sim. Esse produto das nanopartículas de carbono, que eu comentei inicialmente lá com você, vai ser uma bandeja composta disso aí. Então muda a composição da bandeja. E também diferentes tamanhos de bandejas, tá? Alguns que estão sendo até enviados lá para a Holanda agora, para os Olha. produtores de lá, né? Então, E como é que faz para saber mais sobre essa bandeja biocompostável, Gustavo? Se alguém tiver interesse só em entrar, né? conhecer. Tem o nosso Ah, site, a gente está em todas as redes sociais hoje também. É só digitar Vitalizem, que com certeza vai aparecer em qualquer canal que você quiser aí. Você vai conseguir. Tá em, a gente está em vários canais aí, vai conseguir informar você muito bem. Gustavo Lemes da Vitalizem, muito obrigado, parabéns pelo prêmio lá em Dubai. Olha, é um orgulho para nós do Paraná, sempre bom trazer essas boas informações, boas notícias aqui para os nossos telespectadores e ouvintes do RIC Rural Podcast. Um bom dia para você. Um bom dia, Sérgio. Um grande abraço e muito obrigado, tá bom? Obrigado. Bom, e por hoje é só. A gente volta semana que vem com mais um assunto sobre o agro e suas inovações do Paraná e também as políticas adotadas aí para o desenvolvimento de produção de alimentos no estado e no Brasil. Até lá.